Ler liberta. Conheça a iniciativa do TRF da Primeira Região, que está arrecadando livros para a Penitenciária Federal de Brasília. A nossa equipe esteve nas instalações da penitenciária, a quinta federal do país. Veja também uma reportagem que explica o que pode acontecer quando réus em processos criminais deixam de cumprir condicionantes e têm a situação processual agravada conforme decisões do tribunal. É agora, no Inteiro Teor, um programa da Justiça Federal da Primeira Região. A gente começa falando da campanha do TRF da Primeira Região, chamada Ler Liberta, Doe Conhecimento. O TRF da Primeira Região começou a receber livros para doar à Penitenciária Federal de Brasília. Por meio da leitura, o preso consegue até reduzir a pena, conforme uma portaria conjunta da Justiça Federal e do Departamento Penitenciário Nacional. Acompanhe na reportagem de Daniela Garcia. A quinta penitenciária federal do país, localizada em Brasília, está prestes a ser inaugurada. Com 208 celas individuais e sistema de segurança extremamente rigoroso, a unidade prisional segue o mesmo padrão dos outros 4 presídios federais do país, situados em Porto Velho, Rondônia, Mossoró, Rio Grande do Norte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Catanduvas, Paraná. Diferentemente das unidades prisionais tradicionais brasileiras, essas penitenciárias, administradas agora pelo Ministério da Segurança Pública, não tiveram até hoje nenhum registro de fuga, superlotação ou rebeliões, como explica o diretor do presídio, Cristiano Torquato. As assistências prestadas aos presos, elas são preservadas nas penitenciárias federais com muito cuidado. Assistência à saúde, assistência educacional, assistência jurídica, assistência material nas penitenciárias federais se proporciona absolutamente tudo que os presos precisam. Não se permite a entrada de chinelos, de alimentos, de nada, porque o Estado consegue ter uma organização suficiente para que todas as necessidades básicas do indivíduo custodiado pela União seja atendida. E isso diminui o potencial de influência de líderes sobre outros presos, isso diminui a possibilidade de facções criminosas ajudarem presos e depois a contrapartida é em fidelidade criminosa que afronta o próprio Estado e a população que sofre com isso, todos nós. Os presídios federais recebem principalmente os detentos líderes de principais facções criminosas, que passam 22 horas por dia dentro da cela. Este tempo é incentivado com a leitura. Todas as penitenciárias federais possuem biblioteca. Devido ao fato de passar muito tempo em cela, eles acabam adquirindo o hábito da leitura, os presos federais. Isso é muito interessante. Quando em Porto Velho foi feita uma estatística sobre a quantidade de livros que os presos ficam dentro das celas, o número realmente nos chamou a atenção. Se oferece para os presos até 5 livros dentro da sua cela por semana, podendo ser renovado ou trocado. Todos eles mantêm o máximo de livros possíveis dentro das celas. A Biblioteca da Penitenciária Federal de Brasília começou a receber livros recentemente e está contando com a ajuda do TRF da Primeira Região, que irá doar exemplares para o local. Quando nós chegamos para conhecer a biblioteca e que eu vi aquelas estantes vazias, apenas com alguns volumes lá de legislação, de jurisprudência, eu falei assim, mas essa aqui é a biblioteca? E aí o doutor Torquato riu, eu falei assim, não, mas então nós temos que ajudar, fazer alguma coisa para ajudar isso aqui. Imediatamente falei, vamos fazer uma campanha, né, para que nós possamos arrecadar livros. Ao chegar aqui no tribunal, manifestei essa ideia para a nossa bibliotecária-chefe, né, a doutora Marília, que imediatamente encampou, e eu estou assim surpreendida, bastante positivamente com o resultado. A leitura, ela é sempre transformadora, é o que eu falo, nós não garantimos resultado, nós não sabemos esse livro como ele vai ser utilizado, mas nós estamos dando a oportunidade para aquela pessoa dela ter acesso à leitura e com isso, ela ampliar os seus horizontes, conhecer o mundo de uma outra forma, de uma outra visão. É importante considerar que todas as pessoas que estão presas no Brasil hoje, elas retornarão para a liberdade um dia. No Brasil não há prisão perpétua e nem pena de morte. Então elas retornarão para a sociedade um dia. Tanto quanto possível que se forneça para essas pessoas meios de reflexão, meios de atividades saudáveis,
meios de ocupar seu tempo de maneira saudável, quanto melhor será esse retorno, não apenas para a pessoa, mas para a sociedade. Bem, a participação do tribunal nos dá muito mais ânimo e dá mais fôlego para a composição dessa biblioteca até a gente conseguir ter o patamar das demais penitenciárias. Por meio dos livros, o preso consegue diminuir a pena. O programa Remissão pela Leitura, disciplinado na Portaria Conjunta 276 da Justiça Federal e do Departamento Penitenciário Nacional, prevê que o custodiado, ao aderir ao projeto de forma voluntária, escolhe uma dentre as obras indicadas pela equipe técnica e precisa elaborar uma resenha. O interno ele vai selecionar o título, a partir daí leva um tempo em torno até de uma semana para que a gente passe por toda a penitenciária, né? Retorna com os livros para eles, junto com uma folha para que ele faça o rascunho e também a folha da resenha final. Nós vamos dar em torno de 20 a 30 dias para que o interno possa ler o livro e fazer a reflexão e o texto. Após esses 20, 30 dias, a gente recolhe o texto e passa para a banca avaliadora, que seriam as pessoas que vão fazer toda a correção diante dos critérios portariados. A possibilidade de remissão pela leitura, ou seja, ele lê, ele faz uma resenha, essa resenha é submetida a uma comissão, essa comissão analisa, verifica, dá uma pontuação, então ele pode ter a remissão. Se aprovado o texto, o detento tem a oportunidade de reduzir a pena em 4 dias. Ele pode ter até 12 resenhas apreciadas em um ano. Nós temos, desde que foi implantado esse projeto, mais de 9.000 resenhas aprovadas. 9.000 resenhas representam 40.000 dias de pessoas presas que tiveram dias remidos. Isso é um custo enorme que teria para o Estado, que essas penas foram diminuídas, em função da leitura. Dados do Cadastro Nacional de Presos, implementado pelo Conselho Nacional de Justiça, revelam que mais de 52% dos detentos do Brasil têm apenas o ensino fundamental completo. Apenas 0,83% concluíram o nível superior. A ideia é contribuir para que essas pessoas tenham uma perspectiva de melhora quando deixarem o presídio e busquem, assim, uma ocupação lícita. Essa iniciativa é uma ação social do tribunal extremamente importante, não somente para a remissão da pena do presidiário, mas também para que ele tenha acesso à leitura para atingir novos conhecimentos e ter novas perspectivas na vida. A seguir, o assunto envolve réus em processos penais. Deixar de comparecer em juízo durante período de suspensão de processo ou mentir em audiências agrava a situação. Veja como o TRF1 julgou esse tema. Já já, aqui no Inteiro Teor. O Inteiro Teor está de volta, agora falando sobre decisões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Deixar de comparecer em juízo durante período de suspensão do processo ou mentir em audiências judiciais são ações que agravam a situação do réu ou testemunha. A terceira e a quarta turma do TRF da Primeira Região analisaram casos que podem servir de exemplo para quem responde a processos na Justiça. Alexandre Magno passou mais de 3 anos na prisão cumprindo pena por tráfico de drogas. Quando chegou a época de passar do regime fechado para o semiaberto, ganhou um benefício. A Justiça autorizou que ele cumprisse pena domiciliar, mas comparecendo uma vez ao mês perante o juiz. Isso durou 8 anos e foi acompanhado de outros comportamentos que lhe garantiram a liberdade total em 2011. Chegou a época em que eu tinha que entrar com um pedido de progressão de regime, de fechado para semiaberto. Eu fui surpreendido pelo juiz que me deu um voto de confiança e me mandou direto para a rua. Eu assinei um termo de compromisso, me comprometendo em não me envolver com pessoas de baixo calão, eu não passar das 22 horas na rua, não ficar após as 22 horas na rua,
a não ser se fosse por uma atividade de trabalho, atividade religiosa ou estudar. E, além disso, eu tinha que comparecer uma vez por mês na VEP, né, Vara de Execuções Penais, para assinar a minha presença. O hoje ex-detento ajuda a cuidar de uma igreja evangélica e diz que teve a vida transformada. Quando a pessoa ela aproveita uma oportunidade, ela sabe aproveitar, ao invés de seguir o caminho contrário, ela entrar pelo caminho, né, que é o caminho da verdade do Senhor Jesus, ela acaba vivendo uma vida muito satisfatória. Assim como o Alexandre, muitos réus em processos criminais precisam cumprir uma série de obrigações para conseguir a suspensão do processo e a tão sonhada liberdade definitiva. Só que muitos deixam de lado estas obrigações e têm a situação processual agravada. Várias situações assim, referentes a detentos que deixam de cumprir medidas impostas em sentença, são analisadas pelos tribunais de justiça e também pelos tribunais regionais federais. No TRF da Primeira Região, a terceira turma é uma das que aprecia recursos do Ministério Público Federal contra o não cumprimento de condições impostas ao réu em procedimentos criminais. Recentemente, inclusive, os desembargadores reabriram um processo que estava suspenso, cujo detento deveria ter comparecido mensalmente em juízo pelo período de 2 anos. Como o réu deixou de se apresentar 13 vezes, acabou descumprindo o inciso 4 do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. O especialista em direito criminal Amaury Andrade explica que, dependendo do caso, são várias as situações às quais os réus devem se submeter se quiserem manter o processo suspenso. Pela lei, é o promotor de justiça, o órgão acusador, é que impõe as condições para o réu. E dentro dessas condições, as mais recorrentes é comparecimento em juízo, prestação de serviço, pode ser uma prestação pecuniária, deixar de comparecer em determinados lugares, não comparecer, chegar em casa por um determinado horário. Então, o juiz ele vai homologar isso através de uma proposta do promotor de justiça. Logicamente, ali o réu sendo assistido por um advogado, né, para ver se o promotor não está exacerbando demais com essas condições. E uma vez homologado pelo magistrado, o magistrado vai impor ao réu, o processo poderá ser suspenso, o próprio nome diz suspensão condicional do processo. O processo vai ser suspenso de 2 a 4 anos, isso vai ser imposto pelo próprio magistrado, e uma vez cumprindo todos os requisitos, o processo, de fato, ele é arquivado. No mesmo TRF de Brasília, outra situação chama a atenção daqueles que respondem processo criminal, o falso testemunho. A 4ª turma do tribunal negou recurso de um réu e manteve condenação imposta a ele pela Justiça Federal de Minas Gerais por mentir numa ação de impugnação de mandato eletivo a qual ele foi chamado para prestar depoimento. Os desembargadores consideraram que não justificava a exclusão da pena porque, na ação original, ficou comprovado o depoimento inverídico. Nos núcleos de custódia dos tribunais de justiça, muitos acusados que acabam de cometer crimes são submetidos a audiências nas quais, vez e outra, são impostas condições para o cidadão responder ao processo em liberdade. Mais de 1.000 acusados são ouvidos por mês. O artigo 319 do Código de Processo Penal elenca várias medidas que podem ser tomadas pelo magistrado. Na maior parte das vezes, a gente coloca medidas como obrigação de manter o endereço e telefone atualizados, de modo a viabilizar que a Justiça o encontre, proibição de se ausentar do distrito da culpa sem comunicação ao juízo. Pode viajar? Pode, desde que ele comunique antes. A ideia é sempre que, quando a Justiça possa procurá-lo, o encontre. A gente, em determinadas situações, impõe o pagamento de fiança com vistas a vinculá-lo ao feito, e há um procedimento relativamente novo, entre outros, que é o uso da tornozeleira eletrônica, que estaria ali entre uma situação limítrofe entre a liberdade e a prisão.
Segundo o juiz, cerca de 50% dos presos que passam pelas audiências acabam recebendo alguma condição para responder em liberdade. Mas esta estatística não se aplica a acusados de crimes graves, como latrocínio, estupro de vulnerável ou tráfico de drogas. Nestas situações, quase 90% não consegue a liberdade no primeiro contato que tem com o judiciário depois de preso. Aqueles que são postos em liberdade, geralmente, cometeram delitos menos graves. E, se não cumprirem os requisitos, podem ter o pedido de prisão preventiva decretada. Sendo descumprida qualquer condição imposta aqui na audiência de custódia, o processo não retorna para a gente. É comunicado diretamente ao juiz natural e lá ele tem subsídios para revogar o benefício que teria sido dado, liberdade provisória com cautelares, decretando a prisão preventiva. Decisões como essas, julgadas pelo TRF da Primeira Região, estão no nosso portal. Basta clicar em Mais Notícias. Vai lá! Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, como no YouTube e no Instagram. Até o nosso próximo encontro. Tchau!